Meus irmãos, paz e graça a todos, amém? Tomai-vos assento, glórias a Deus. Aleluia. Está bom aqui esse ambiente, não está? A presença do Espírito, mover de Deus, aleluia. E eu fico muito maravilhado quando eu vejo o povo de Deus dar lugar e o Espírito Santo agir. Indarabai. Isso só prova que Deus, Ele continua sendo fiel para conosco, para cumprir todos os seus propósitos para com a vida da igreja. Eu tenho certeza absoluta que antes mesmo do arrebatamento, todos os propósitos que Deus designou para se cumprir na vida da igreja, eles vão se cumprir todos. Porque a Bíblia vai dizer para nós que Deus, ele não é preso ao tempo. Ele diz que um dia para ele é como 1000 anos para ele é como um dia. Então Deus é o Senhor que promete e que cumpre tudo aquilo que ele prometeu. As evidências revelada, mostrada, vista no mundo, ou seja, os acontecimentos, aleluia, são propagações de que realmente a vinda de Jesus a cada dia se aproxima. E o dever da igreja é se manter em santidade. O dever da igreja é se manter em comunhão para com Deus e com o corpo na uniformidade da igreja, porque Deus, ele vem buscar uma só igreja, um só povo, uma só noiva, para morar eternamente com ele. Querido, nessa noite, aleluia, Deus, ele tem falado ao meu coração, e o meu altar, aleluia, recebeu mais uma porção dobrada do fogo do Espírito Santo. Porventura aconteceu isso no teu altar nesta noite aqui neste lugar? Porque eu preciso manter o fogo aceso de forma contínua no meu altar. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos, a igreja de Deus, ela precisa manter a chama do fogo do Espírito Santo de forma contínua no seu altar, para a glória de Deus. E Deus tem falado conosco aqui, e vai continuar a falar conosco, até o término desse trabalho, deste culto. Irmãos, Deus é o Senhor que conhece todas as coisas, nós sempre falamos isso aqui. Nós sempre dizemos que Deus, ele está no controle de todas as coisas, isso é fato. Nós sabemos que nada pode se ocultar diante dos olhos do Senhor. O Senhor me vê aonde eu estou, o Senhor te vê aonde você está. O Senhor sabe por onde você tem andado, o que você tem feito. Aleluia. E sabe o que eu acho lindo? É que Jesus, ele não veio para nos condenar, ele veio para nos absorver da condenação. Ele veio propagar, dar a mim e a você a liberdade a qual eu e você outra hora não tínhamos. Ele deu. Aleluia. E hoje nós somos livres para glorificar e bendizer o nome de Jesus. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus nessa noite com os irmãos. Uma palavra bastante conhecida. E eu quero convidar aos irmãos a abrir as suas Bíblias. Você que trouxe a sua Bíblia nessa noite, você que está aí com ela. Abrir ela num texto sagrado, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Aleluia, glórias a Deus. Você crê que Jesus ainda está aqui? Aleluia. Vou repetir. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Quem encontrou, diga amém. Nós vamos fazer a leitura do versículo inicial deste capítulo até o versículo de número 9. Depois nós vamos ler a partir do versículo de número
19 até o versículo de número 23. Amém, queridos? Os irmãos e as irmãs entenderam? Digam amém. Amém. Glórias a Deus, aleluia. Então ouça o que diz a palavra de Deus. Diz assim: tendo Jesus saído da casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando no barco se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e o comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Diga aí, raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Vamos lá por versículo de número 19. Diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo o recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Amém? Curve a sua cabeça, deixa eu fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Santo e Poderoso, ao Senhor tributamos toda a honra, todo louvor, toda glória e toda adoração. Aqui estamos para ser ministrado pelo Senhor mais uma vez. Estou eu na incumbência, Pai. Usa-me mais uma vez pela expressa vontade do Teu Espírito Santo para falar à Tua igreja aquilo que ela precisa ouvir da Tua parte, no nome de Jesus. Amém, queridos? Meus irmãos, um texto bastante lido nas tribunas, nos púlpitos, conhecido, uma mensagem muito pregada, mas para os nossos dias, na atualidade, é um texto muito promissor, aonde revela algumas verdades para os nossos dias, a qual nós estamos vivendo. Ou seja, os últimos dias, os últimos tempos, Jesus é o Senhor que jamais falhará com a sua promessa ou com aquilo que Ele o tem falado para conosco. E nesse texto, nós podemos observar que Jesus, aleluia, Ele chega à beira-mar e uma grande multidão, juntamente com seus discípulos, lhe estão acompanhando. Jesus então pega um barco, entra no barco, afasta-se da praia, e então ele vai ministrar para duas classes de pessoas que ali estavam. Quais são as duas classes de pessoas que estavam ali, aleluia, ao pé de Jesus, para por ele ser ministrado? Estavam aqueles que seguiam, mas estavam aquele que carregava a presença, que andava na presença. E quais são as classes de pessoas que você está falando, o pregador? Os que seguiam por interesse, porque sabia
que Jesus era o Senhor provedor de todas as coisas, como dantes já tinha provido o pão para saciar a fome de multidões, aleluia, glórias a Deus. Mas existiam os discípulos que seguiam Jesus por um propósito único e singular. Qual era o propósito? Aleluia, porque eles amavam, porque eles entenderam o chamado, porque a eles foram feita uma promessa de moradia eterna no céu, aleluia, glória a Deus. Jesus abre a sua boca e agora começa a ministrar. E aí ele vai falar exatamente sobre a parábola do semeador. Ele vai dizer assim: olha, um semeador saiu a semear a boa semente. E preste atenção, porque o semeador ele saiu a trabalhar, a semear. E a semente tinha uma qualidade. Qual era a qualidade da semente? Boa. Só pode semear semente boa quem tem semente boa. Eu quero chamar a tua atenção para você prestar os seus ouvidos à palavra de Deus e começar a entender o que o Espírito Santo vai falar conosco aqui hoje, nesta noite. Aleluia. Ele tinha semente boa, aleluia. Não era qualquer semente. E ele saiu a trabalhar, aleluia, a lançar a semente, a pregar a semente. E a terra a qual, aleluia, a semente foi lançada não é outro lugar a não ser o coração, aleluia, dos seres humanos. Louvado seja Deus. Porém, a Bíblia e o texto é categórico em dizer que parte do caminho caiu à beira do caminho, não acertou, aleluia, direto no centro do coração. Então as aves do céu vieram, aleluia, e comeram a semente, aleluia. Então a semente ela não, aleluia, caiu no centro do coração. Aleluia. A semente foi comida pelas aves. Mas escute, o semeador não desistiu. Ele continuou semeando a semente. E o texto relata em que todas as vezes que ele semeou a semente, é revelado, uma caiu à beira do caminho, uma parte da semente boa. Outra parte da semente boa caiu em pouca terra, entre os pedregais. Outra parte da semente caiu entre os espinhos. Mas teve uma parte da semente que caiu em terra boa. E eu quero te dizer, aleluia, que você nesta noite que está aqui é a terra boa, é a terra santa, é a terra que vai produzir, frutos dignos de arrependimento, para a glória, para louvor, para adoração do Deus que te escolheu, aleluia, e te titulou. É vitorioso, é vitoriosa. Tem um lugar no meu palácio, estou guardando para ele, estou guardando para ela. O momento está chegando, eu vou cumprir o meu propósito. Deus ainda cumpre propósito. Os dias estão maus, os tempos são difíceis. Mas quem foi que disse para você que Deus parou de trabalhar em favor da tua vida? Quem foi que disse para você que Deus mudou o roteiro daquilo que Ele falou desde o princípio a respeito da tua vida? O que Ele falou está falado, está dito, Ele não volta atrás, Ele vai cumprir. Glória a Jesus. Aleluia. Eu meditando nesta palavra, nesse texto, aleluia, Jesus me levou à situação de uma semente. Glórias a Deus. Queridos, quando nós pegamos uma semente de forma literal e lançamos no seio da terra, você vai entender que a semente agora ela vai ficar sozinha e no oculto. Aleluia. A semente ela vai sofrer processos. Aleluia, ela vai sofrer ciclos da vida. Aleluia, e muitas das vezes ela está sozinha. Cuidado é somente pelaquele que o semeou, pelaquele que o criou a boa semente. Será que você está me entendendo aqui? Me dá, aleluia, um sinal. Então ela está no oculto. Ninguém pode ver. Ninguém sabe o que ela está passando. Ninguém conhece o processo, aleluia. Louvado seja Deus. Ela passa o frio, ela passa o calor. Ei, cantou e andei. E Jesus vai começar a falar aqui pelo seu Espírito Santo.
Porque talvez você ainda esteja no oculto, esteja no processo, aleluia, esteja chorando, esteja gemendo, aleluia, esteja passando chuva, tempestade, calor, e ninguém está te vendo, aleluia, na condição de irmão ou de irmã. Mas deixa eu te falar uma coisa: aquele que é o teu dono, aquele que te tem como a semente dele, ele está te vendo, ele está cuidando de você, aleluia, e vai suprir tudo na tua vida. E eu estive a conversar com Deus: Senhor, mas por que esse tempo no oculto? E Jesus, ele começou a me ensinar. Quando a semente é lançada na terra, aleluia, você já viu como é que é? Ela começa a germinar. E algo interessante é que dessa semente vai se nascer raízes, aleluia. E as raízes, elas vão se aprofundando no solo, na proporção em que a outra parte ela vai crescendo para o alto. Para quê e por quê? Porque, aleluia, árvore sem raiz não tem sustentabilidade. Árvore sem raiz, aleluia, não suporta vendavais, não suporta pedrada, não suporta calúnia, não suporta aflição, não suporta ser confrontado, porque não tem raiz. E o importante não é só ter raiz, mas é ter raiz e estar aprofundada no solo, na rocha inabalável, chamado Jesus Cristo Nazareno. Glórias a Deus. Aleluia. Então a semente, ela vai passar por vários processos. E por que ela passa por vários processos? Porque que muitas das vezes nós chamamos de deserto. Estou eu passando por uma prova, estou eu passando por um deserto. Mas deixa eu te dar uma notícia, aleluia. Se você for fiel a Deus no deserto, aleluia, Deus não vai te matar, porque Ele não te chamou para esse propósito. Ao contrário disso, Ele te deu vida uma vez que eu e você estávamos mortos, e a sepultura minha e tua fechada nos arrancou de lá. Por que isso, pregador? Aleluia. Muitas das vezes nós ficamos em oculto e o nosso nome não entra em evidência. Foi falado aqui de fama, nós vamos chegar lá. Falei: Jesus, o Senhor é lindo, porque Ele sabe tudo, irmão, Ele conhece tudo. Esse é o nosso Deus. Aleluia. O irmão vem aqui e fala uma coisa da parte de Deus, outro vem e fala outra coisa da parte de Deus. E Deus, Ele vai juntando tudo, Ele vai alinhando tudo. E carabando e edei. Aleluia. Então esta provação, este momento oculto em que você está atravessando, eu quero que você entenda que nada mais é do que Deus forjando em você o caráter dele. É isso que Deus está fazendo. Porque Deus precisa fazer isso comigo. Deus precisa fazer isso com você. Para quê, irmão? Para nos dar uma estrutura, aleluia, sólida, forte, firme, aleluia, inabalável, fundada, alicerçada na rocha. Por quê, irmão? Quando chegar o momento da minha evidência, da tua evidência, para cumprir o propósito de Deus, não é para cumprir os teus propósitos, é para cumprir o propósito dele, porque ele te prova, aleluia, glórias a Deus. Ele te leva no oculto, ele trata com você, ele te faz promessa, aleluia, mas ele vai trazer o teu nome em evidência para cumprir o propósito que ele prometeu na tua vida. E lá andou, e quem está recebendo me dá um sinal aí, aleluia. Então não fique aí dizendo: esta prova está demorando, eu não aguento mais, não sei mais o que fazer. Mas foi louvado um canto que a irmã falou aqui, por causa da oração de homens tementes, que tinha suas raízes aprofundadas, firme, alicerçada na rocha, chamado Jesus Cristo. Silo e Paulo e Silas, eles lançaram da prisão,
mas eles não deixaram de adorar a Deus. Eles não deixaram de glorificar o nome do Senhor, aleluia. E porque isso, aleluia, aconteceu? Porque de fato eles estavam alicerçados, porque de fato eles passaram pelo processo da sementinha. E aí quando Deus traz os seus nomes em evidência, o propósito é cumprido. Sabe por quê? Porque o que Deus prometeu, Ele cumpre. Então não tem cadeia que te prende, não tem Satanás que te prenda, não tem barreira que impeça você de andar, de atravessar o mar vermelho. Aleluia! Sabe por quê? Porque Deus forjou o caráter dele na tua vida. E quando o homem de Deus, ele é forjado por Deus, ele tem o caráter de Deus. Ele é como uma palmeira. Aleluia. Glórias a Deus. Segundo os estudiosos, dizem que a palmeira, ela suporta a velocidade, aleluia, de um vento de 200 km por hora e ela não se arrebenta. Ela se enverga, ela se dobra, mas quando o vento passa, ela se levanta e permanece de pé. Aleluia, Jesus está ensinando as pessoas. Glórias a Deus. E como falei no início, duas classes de pessoa. E aí me cabe uma pergunta: a que classe de pessoa eu pertenço? A que classe de pessoa você pertence? Você é o que segue a Jesus ou você é o que carrega a presença dele? Aleluia, porque seguir a Jesus naquela época, visivelmente, as pessoas tinham interesse, aleluia, porque sabia que Jesus é o Senhor que muda a história. E pelo seu amor, pela sua misericórdia, que é incontestável, Jesus não dispensava a multidão vazia. Embora se fosse discípulo ou não, embora se tinha presença ou não, embora se confessasse a Ele em sinceridade, espírito de coração ou não, Jesus não dispensava ninguém vazio. Aleluia, glórias a Deus. Ele está dando esse sermão, irmãos, e é algo, aleluia, prominente para nossas vidas nos dias de hoje. Precisamos entender, interessante que na parte do texto ele vai ver que, aonde nós lemos a partir do versículo de número 19, Jesus ele está dando a interpretação da palavra aos seus discípulos. Se você ler a partir do versículo de número 19, do